Segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho, dos mais de 2 milhões de pessoas que morrem todo ano de causas relacionadas ao trabalho, 321 mil se devem a acidentes de trabalho típicos. Para conversar sobre a segurança e os acidentes no trabalho, convidamos o diretor de operações da revista CIPA, José Roberto Sevieri. Boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, inclusive para falar de um assunto tão importante para toda a sociedade como é o caso do acidente e a doença no trabalho. Pois é, a gente vê aí 2 milhões de pessoas morrendo todo ano. Muitos desses acidentes poderiam ter sido evitados? Com certeza, 90% pode ser evitados. As pessoas saem de casa para trabalhar e acabam não voltando para sua casa, acabam voltando dentro de um caixão, porque não teve a prevenção do acidente. Então a pessoa morre muitas vezes por um detalhe, por uma falta de atenção, tanto do empregador como do trabalhador também. Quais são os acidentes mais frequentes, assim, os mais comuns? Onde mais tem acidente do trabalho? Nas mãos, Leão. Então, a pessoa trabalha com a mão, então, tanto o pedreiro como a trabalhadora doméstica, como o metalúrgico, normalmente são nas mãos os primeiros acidentes. Depois vem seguido dos pés e depois na cabeça. Normalmente, os acidentes na cabeça são com esmagamento e normalmente são fatais. A gente tem visto ultimamente muitos acidentes assim, em obras, porque a gente tem muitas obras hoje no Brasil, né? O pessoal despencando lá de cima, dá um desespero aquilo, né? E tem que ser daquele jeito, né? Não tem que ser daquele jeito, não pode fazer errado. Nós temos tecnologia e capacidade para isso. Há pouco tempo nós tivemos um acidente lá em Salvador, onde um elevador de obra caíram com 11 pessoas dentro do elevador, não saiu ninguém vivo. O que acontece então? Acontece que é aquele negócio de querer economizar. Esse acidente específico, uma rondana velha que custa R$30, não trocar a rondana. O elevador despencou com 11 pessoas dentro. Então, não foi problema de custo, falta de atenção, falta de treinamento. Mas o responsável deveria saber que era uma peça importante, que a vida das pessoas... O responsável sabe, essa empresa tem que ser processada, esse profissional que permitiu aquele elevador funcionando tem que ser processado, porque quando a gente fala que um menor tem que ser preso porque matou alguém, o maior ou o menor que permite que 10, 12, 15 pessoas morram, também é um assassino. Ele errou por omissão. Então, essa pessoa tem que ser processada. Então, na área de saúde e segurança do trabalho, nós temos muito essa questão da impunidade. Nós sabemos o que pode matar. A gente tem que prevenir, não pode deixar acontecer. É o tal do criminoso e doloso lá, como é que é? O doloso é aquele que faz com intenção de matar. O sem dolo é aquele que mata correndo risco, mas ele acha que pode não matar, mas ele vai matar. Nós tivemos agora, semana passada, um caso de uma pessoa que construiu um prédio ruim em Bangladesh, o prédio caiu e matou 300 e poucos trabalhadores dentro do prédio. Eles estavam construindo, fazendo roupas e morreram 300 e tantas pessoas em Bangladesh. O dono do prédio foi preso, quem construiu o prédio foi preso. Tem que ser preso, porque isso é um assassinato a longo prazo. Então, as pessoas que erram, pode errar, mas se ela tem conhecimento e o conhecimento está na legislação, ela não tem o direito de errar, ela tem que acompanhar essa legislação. Ô, José Roberto, o maior número de acidentes de trabalho é na construção civil? Não. Parece que é na construção civil porque é um trabalho aberto. Você está andando com o seu carro, você vê a obra e vê as pessoas penduradas. Então, a impressão que a gente tem é na construção civil. Mas a maior quantidade de acidentes do trabalho está dentro da indústria metalúrgica, da indústria da transformação. E a maior gravidade está dentro da indústria da extração. Curiosamente, a extração de cortiça no Brasil gera muito acidente de trabalho. Por quê? Porque você tem que subir nas árvores, tem que sacar aquela casca da árvore e você acaba não usando os equipamentos adequados e você cai de cima das árvores, você despenca, imagina essas quedas, o que tem acontecido. Toda a indústria extrativa é uma indústria que gera muito acidente de trabalho. A indústria da cortiça, a indústria do petróleo, a indústria da mineração, a indústria da perfuração, todas elas geram muito acidentes. Pois então, a extração, nós temos que ter. Até eu me lembrei daqueles trabalhadores chilenos, né, que ficaram soterrados durante vários dias numa mina de carvão. Sim, o grande sucesso e que apareceu no mundo inteiro, naquele caso específico do Chile, é porque conseguiram salvá-los através de um buraco e inventaram um elevador para extrair um por um. Mas enquanto naquele caso conseguiram salvar, naqueles mesmos 3 meses morreram mais de 600 em condições parecidas.
O grande espetáculo daquele caso foi o salvamento. Mas mortes daquele tipo aconteceram só naqueles 2 meses, mais de 600 em vários lugares do mundo. Isso ninguém fala. Um destaque muito grande para a China, onde tem muita mineração e muito acidente. Agora, essas empresas, elas fazem parte de uma associação, né? Essa da cortiça que você falou, por exemplo, né? Então, quer dizer, há um preparo, quer dizer, as pessoas sabem dos riscos e tudo mais. Por que continua acontecendo, então? 3 grandes pontos. Primeiro ponto, o empregador ele tem que atender a legislação. Então, se ele atender a legislação, existe um custo nisso. Se todos atenderem, todos colocarem esse custo no produto, fica equilibrado para todos. Como uma boa parte não atende, os que querem atender não conseguem, senão eles ficam fora de mercado, a empresa fecha. Segundo, você tem um empregador que não recebeu o treinamento adequado, um treinamento que deveria ter sido feito e não foi feito. Terceiro, o governo, que faz um trabalho bastante grande nessa área, deveria ser mais presente. Deveriam ter os fiscais mais treinados e os fiscais, infelizmente, no passado, se decidiu que não seriam mais contratados fiscais especializados. Então, os nossos fiscais não são especializados em segurança. Então, eles vão no ambiente de trabalho e acham que está tudo bem, quando, na verdade, não estão. Mas então, essa resolução vem da onde? Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho e Emprego é o ministério responsável por isso. Faz um trabalho importante. O Brasil tinha 2,5 milhões de acidentes por ano e caiu até 4 anos atrás para 400 mil. Só que agora voltaram para 800 mil acidentes por ano. Nesse sentido, o trabalho da CIPA, como é que se enquadra nisso? Todas as empresas acima de 20 funcionários são obrigados a ter uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Um grupo de trabalhadores se reúne, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, para ver quais são os principais riscos da empresa e propõe melhorias naquele ambiente para poder melhorar. Fala com o empregador, fala com os outros trabalhadores. Toda empresa tem que ter essa comissão? Toda empresa acima de 20. Toda empresa abaixo de 20 não é obrigada a ter comissão, mas é obrigada a ter um profissional treinado. Ou seja, uma borracharia que tem um funcionário, aquele funcionário tem que ser treinado em prevenção de acidentes. É um curso de 20 horas que tem que ser feito para que a pessoa conheça um pouquinho sobre primeiro socorro, sobre prevenção de acidentes, sobre combate a incêndio, coisas desse tipo. Agora, saída de emergência, já visto a nossa Boate Kiss lá no Sul. Que horror, né? Agora, no caso das empregadas domésticas, que agora foi regulamentada a profissão, muda alguma coisa nesse sentido? Quer dizer, elas vão ter um tipo de proteção maior por causa da mudança na lei? Nós tivemos 2 mudanças importantes. No ano retrasado, nós tivemos a Lei de Segurança do Trabalho era só para os trabalhadores que tinham carteira registrada. Todos os outros trabalhadores não tinham direito à segurança do trabalho. Então, saiu a Política Nacional de Segurança do Trabalho, tem 1 ano e meio, mais ou menos, estendendo isso para todos os trabalhadores. Então, os trabalhadores do governo, os trabalhadores do porto, os trabalhadores da carteira profissional, todo mundo tem direito à saúde e segurança do trabalho. E as empregadas domésticas, os empregados domésticos também estavam incluídos nisso. Agora, com a equiparação que teve nesse momento, então todos eles estão enquadrados no acidente de trabalho. Então, uma pessoa que trabalha na sua casa, que lava a louça e que não lava a luva e vai ter uma micose na mão, vai ter um problema na mão, é acidente de trabalho. Se não for cuidada, a empregadora ou o empregador vai ter que cuidar por conta própria. Se ela subiu na janela para limpar o vidro do lado de fora, não pôs o cinto de segurança, se cair daquele prédio, se for fatal, responsabilidade do empregador. Se tiver um acidente que a deixe paralítica... Quem tem que dar o cinto de segurança é o empregador. É o empregador. Toda pessoa, todo trabalhador tem direito a receber o equipamento de graça, pago pelo empregador. Pois é, José Roberto, mas e quando o funcionário não usa esse equipamento de segurança? Se você treinou, se você explicou, se você pediu para ele usar, se você tem uma prova que você fez trabalho, ele se nega a fazer isso de qualquer jeito, a lei lhe permite mandar ele embora por justa causa. Você manda aquele trabalhador embora porque ele não quer se proteger. E ele vai criar problema para ele, para a empresa e para as pessoas que trabalham com ele. Porque quando ele tem um acidente de trabalho, ele pode, de repente, pôr fogo na empresa e matar mais 20 que estão com ele no mesmo setor. Então, isso é complicado. Então, o empregador não pode relaxar e não pode aceitar um empregador que não quer se proteger. José Roberto, e pela sua experiência, são quantos anos trabalhando com prevenção de acidentes de trabalho? Comecei em 77, 30 e poucos anos. Então, o que funciona assim, efetivamente, campanha de prevenção sempre? Esse é o melhor caminho? É o melhor caminho, é o caminho da informação. Não só para a segurança do trabalho, para qualquer tipo de coisa na vida de uma pessoa, informação é o melhor caminho.
Você tem que informar, você tem que discutir, você tem que mostrar o benefício e você tem que mostrar o malefício. E se mesmo assim a pessoa não aceitar, tem que ter a punição. O empregado tem que perder o seu emprego, se ele não aceita de jeito nenhum, e o empregador tem que ter até a sua empresa proibida de funcionar se ele decide funcionar, por exemplo, com gases que vão matar aqueles trabalhadores. Então, a punição é o último recurso, mas é um recurso, tem que ser usado. Agora, como é que funciona isso no caso, que é que pensando no caso dos motoristas, ou particulares, ou de empresas, inclusive nas empresas tem muito assim, diga como eu estou dirigindo, porque ali está na mão dele, né? O motorista de ônibus, quando tivemos aquele acidente horrível lá no Rio, no Rio né? de Janeiro, sim. Como é que fica isso? Porque ali a segurança está na mão dele. Né? Ele tem o equipamento, o carro estando funcionando. Da mesma forma, o motorista do caminhão, que está carregando uma carga, da mesma forma, o motoqueiro do correio, que está carregando as suas cargas. Os motoboys, né? Todos os motoboys, então, todos esses trabalhadores são trabalhadores que têm que ser treinados. Eles estão trabalhando, eles podem ter um acidente de trajeto e, nesse acidente, além de se prejudicar, ele pode prejudicar os outros. Treinamento. Tem que ter treinamento, tem que saber que tem limite. Até uma criança precisa saber de ter limite. Então, um trabalhador que tem algum equipamento na mão tem que ter um limite. O operador de uma máquina, uma operatriz, tem que ter limite. Os limites. Quando você ultrapassa o limite, fatalmente você vai ter um acidente. Agora, no texto é bacana isso, mas na prática a gente sabe como é que você vai treinar. Você treinou o motorista, tudo bem, na empresa, a velocidade tanta, tem que conservar, mas aí quando ele sai, vira uma loucura, né? Nós tivemos agora um caso bastante grande, a legislação para os motoristas de transportadoras. Então, por exemplo, eles são obrigados a trabalharem 8, 9 horas por dia, são obrigados a pararem. Eles não podem trabalhar 15 horas por dia. Não pode tomar rebite, não pode tentar trabalhar 24 horas dirigindo. Trabalhou 9 horas, ele tem que parar, tem que informar onde está e o caminhão tem um GPS e está mostrando que que o caminhão está parado. Então, além do treinamento, você tem que ter o controle para você não precisar fazer a punição. Exatamente. Representando a empresa, né? Lógico. Exatamente, porque precisa do treinamento, do controle também, porque antes, como é que era o comportamento desse motorista do ônibus que ficou pendurado lá nesse viaduto? Também não funciona uma plaquinha para os próprios clientes, para as pessoas que usam o serviço, denunciarem o comportamento da pessoa? Isso também funciona? Tem a plaquinha, o ônibus tem um controle de velocidade, se ele passa da velocidade, tem um equipamento que se chama tacógrafo, ele registra que aquela pessoa passou da velocidade, só que alguém da empresa tem que conferir o tacógrafo. E não conferiram. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, nesse caso específico, tem que ter fiscais para acompanhar esse trabalho todo. O Rio de Janeiro acho que tem 50 fiscais para mais de 6 mil ônibus. Ele passava sempre naquele local, não sei se o mesmo motorista, mas aquele ônibus passava sempre naquele local, naquela mesma velocidade. Sim. Né? Que era altíssima. Né? E tem o tacógrafo que registrava isso. Ou o tacógrafo registrou e ninguém olhou, ou estava quebrado, que é uma infração da mesma forma. Faltou fiscalização. Ô José Roberto, e os treinamentos são diferentes de acordo com cada trabalho, com cada empresa e também com cada situação, com tempo de serviço? Porque imagino, uma coisa é um novato chegando a uma empresa. Às vezes ele tem até mais cuidado do que uma pessoa que trabalha 20 anos naquela empresa e aí gera outro tipo de acidente de trabalho, que é a negligência, que acha que não vai acontecer nada, que já está acostumado. É a fase do super-homem. Porque também deve ser muito difícil treinar esse tipo de pessoa. A fase do super-homem é uma fase difícil porque a pessoa acha que nunca vai acontecer com ela. Tanto que nós temos 42% dos acidentes acontecem com as pessoas entre 18 e 23 anos. Então, quase a metade dos trabalhadores nessa faixa tem um tipo de acidente de trabalho, o que é muito ruim, que é o nosso futuro operário que vai estar comandando a nossa indústria no Brasil. Nesse caso é um novato. É o novato. Então, o novato tem a síndrome do super-homem. Então, ele não acredita que pode acontecer com ele. Ele nada melhor que todo mundo, ele dirige melhor que todo mundo, né? Ele pode carregar um peso maior do que todo mundo, ele levanta saco de 50 quilos. Não precisa com de 20 luva. anos não estoura a coluna, com 40 estoura. Então, você tem cuidados diferentes. A gente tem visto isso muito, Adriana, no setor elétrico, onde nós tivemos muita empresa do setor elétrico, setor de telefonia, que foram privatizadas. As privatizações fizeram com que os trabalhadores mais antigos, com salários maiores, fossem demitidos, já estavam treinados, e se contrataram novatos com salários mais baixos. Os índices de acidente no setor
de telefonia e no setor de elétrica aumentaram quase 10 vezes nos últimos 5 anos. Então, isso mostra que a pessoa novata, ela, quando vai para um ambiente de trabalho, ela tem que ser treinada. O antigo também tem que ser treinado, mas ele já passou por vários treinamentos. Então, o novato tem mais acidentes do que os que não são novatos. E para cada setor você tem um risco diferente, treinamento diferente. Palestras nas empresas resolvem? Funciona, ajuda muito. Nada resolve se você parar. Palestra resolve, treinamento resolve, certificado resolve, tecnologia, equipamento de boa qualidade resolve. Tanto que você não pode vender nenhum capacete ou óculos ou cinto de segurança no Brasil se não tiver aprovação dos laboratórios especializados. Isso é muito importante e isso mostra que o Brasil, nesse ponto, ele está igual aos melhores países do mundo. Tanto que hoje nós exportamos equipamentos fabricados no Brasil para o exterior, incluindo calçados de segurança, luvas fabricadas aqui. Nós temos uma boa tecnologia, temos equipamentos, temos legislação, nós não podemos ter acidente. E essa síndrome do super-homem, às vezes, fica complicada também com aquela pessoa que desempenha uma função repetidamente, então ela acha, isso aqui eu não preciso usar. Por isso é importante que os protocolos sejam seguidos? Explica um pouco para a gente vícios de profissão, né? O que são esses protocolos? Os protocolos, por exemplo, você para poder operar numa prensa, essa prensa ela tem alguns sistemas que a gente considera anti-erro. Então, por exemplo, você tem 2 botões de disparo, um de cada lado. Então, a pessoa tem que apertar um botão de cada lado. Então, ele não consegue ficar com a mão solta para parar debaixo da prensa. Ele arruma um jeito de prender um botão com um palito de dente só para apertar o outro e fica com uma mão solta. Vai ter um acidente. Esse é um protocolo. Daí começou a se fazer o quê? Prensas com facho de luz. Então, se a pessoa interromper a luz, o equipamento para na hora. Então, a eletricidade passa pelo facho de luz, fazendo com que o equipamento pare. Então, você vai criando dispositivos contra a distração, contra um erro, contra a repetitividade, que a pessoa pode realmente errar, porque vai fazendo sempre do mesmo jeito, uma hora faz do outro jeito, pronto, voltou, errou. Então, é importante ter esses sistemas. Temos tecnologia para isso também. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, acho que um conselho que você pudesse dar hoje nesse Dia do Trabalhador, para todos os trabalhadores em geral, em termos de segurança de trabalho. Olha, o conselho que eu dou é um conselho levando em consideração que foi gasto por acidente de trabalho. Gastamos 50 bilhões de reais em acidentes do trabalho no ano passado. Dá para construir 600 mil casas populares. Essas 600 mil casas seriam para os nossos trabalhadores que têm que viver em algum lugar com qualidade, com dignidade. Vamos lutar contra o acidente de trabalho para ter mais casa para todo mundo. Muito obrigada, então, pela sua presença e pelas suas informações. São tantas coisas, a gente fica pensando, dá vontade de perguntar tudo, né? Porque é um universo imenso. E também teve aquela coisa, né? O Brasil entrou na tecnologia, quer dizer, muitos funcionários deixaram de trabalhar, por exemplo, elevadores automáticos, não tem mais sensorista, mas até que ponto a gente também pode confiar na tecnologia, né? Eu também achei muito interessante o que ele falou sobre a prensa, né? Que a pessoa tem que estar com as 2 mãos e mesmo assim encontra uma forma de burlar aquilo. É um assunto muito importante. Importantíssimo. E a partir desse momento, o Rio de Janeiro se junta à nossa audiência. Bem-vindos os cariocas. A gente vai para um breve intervalo, mas já volta com o nosso Notícias e Mais, esperando sempre você. Até já. No próximo bloco, as leis trabalhistas e o Dia do Trabalho.